Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a doutora Jalize Volsky, médica hematologista, para conversar sobre um tema muito importante: as leucemias raras. Como são diagnosticadas, quais os tratamentos disponíveis e os principais avanços nessa área. Mas somente depois daquela vinheta. Roda a vinheta, produção! Doutora Jalize, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Abrado. E para começar, o que caracteriza uma leucemia rara e quais os tipos entram nessa classificação? Olá, é um prazer estar na TV Abrale. Obrigada pelo convite. Bem, o que caracteriza uma leucemia rara, justamente é ela ser rara, né? Na realidade, ela ser uma leucemia pouco comum, a prevalência dela ser mais incomum do que os tipos mais conhecidos. Então, ela tem uma baixa incidência na população em geral, de apresentação. São apresentam alterações, às vezes, também bastante incomuns, como alterações moleculares específicas associadas a esses tipos de leucemia. O diagnóstico, às vezes, é um pouco mais difícil do que uma leucemia comum. Então, é uma leucemia que não tem a apresentação comumente que a gente relaciona às leucemias em gerais. Isso torna uma leucemia mais rara, assim, por assim dizer. E citando algumas leucemias raras, a gente pode falar sobre as leucemias de células pilosas, ou leucemia de células cabeludas. Pode falar também da leucemia promielocítica aguda ou das leucemias linfocíticas de células gigantes granulares. A leucemia mieloide crônica atípica, que não vai apresentar o cromossomo A Filadélfia, que é característico de uma leucemia mieloide crônica. Leucemias linfoplasmocíticas, as leucemias de plasmócitos. Então, essas são as leucemias com uma incidência mais rara e que tem algumas situações, algumas particularidades que tornam elas raras. Em relação ao diagnóstico, como essas leucemias raras costumam ser identificadas? Existem exames específicos ou sinais clínicos que ajudam a diferenciá-las das leucemias mais comuns? Sim, geralmente as leucemias mais comuns a gente consegue diferenciar através de morfologia, célula linfóide, mieloide. Estas leucemias raras, elas apresentam algum tipo de, às vezes, mutações ou translocações associadas. Então, é necessário uma investigação mais complexa, com exames moleculares, exames genéticos, citometria de fluxo. Então, tem algumas particularidades, como na leucemia promielocítica, onde eu vou ter uma translocação, que é a translocação 15-17, que eu vou ter que fazer uma pesquisa dessa translocação específica. Então, assim, elas, às vezes, necessitam um diagnóstico com exames mais complexos, mais profunda a investigação do que as leucemias mais comuns. Quanto aos sintomas clínicos, elas são semelhantes às leucemias comuns, apresentam cansaço, por vezes febre, algum quadro infeccioso associado, mas às vezes algumas particularidades. A própria leucemia promielocítica, ela costuma ter mais eventos hemorrágicos associados do que as leucemias comuns. As leucemias de células pilosas, elas vão apresentar
O paciente geralmente tem esplenomegalia associada, então existem sim algumas particularidades nas leucemias em si. A própria leucemia de células granulares gigantes geralmente está associado a doenças autoimunes, a alguns quadros autoimunes que o paciente possa apresentar. Então, tem algumas situações que nos levam a procurar, quando o paciente tem uma suspeita de uma leucemia, essas leucemias mais raras. Está gostando desse conteúdo? Se inscreve no canal da Abrale e confira todos os vídeos. Tem muita coisa sobre o mundo do câncer e doenças do sangue. Confira! Doutora Jalize, essas leucemias raras afetam apenas adultos ou também podem atingir crianças? Quando isso acontece, o tratamento costuma ser diferente? Elas atingem crianças, sim, mas de uma menos usualmente, tá? Não tão comum quanto em adultos. E sim, na leucemia rara da criança, o tratamento ele costuma ser diferente, mais particularizado. A toxicidade do tratamento em crianças é geralmente a longo prazo, então eu tenho que ser mais cuidadosa nesse tratamento, particularizar mais o tratamento e fazer pensando mais na cura do paciente, por vezes só o tratamento convencional não associado ao transplante de medula, que seria mais curativo nessas crianças. Então, sim, muda o tratamento e existem leucemias raras em crianças, mas não tão comuns quanto em adultos. E falando em avanços, doutora Jalize, como a pesquisa científica tem contribuído para melhorar o diagnóstico e o tratamento das leucemias raras? Existem estudos ou terapias promissoras em andamento? Existem vários estudos clínicos, ensaios clínicos que a gente chama, principalmente para crianças. Existem bastante estudos em andamento. Existem muitas terapias novas, assim, às vezes individualizar o tratamento, terapias mais focada na alteração molecular da doença, às vezes até diminuindo o uso de quimioterapia e usando anticorpos monoclonais, drogas biespecíficas, terapia com CAR-T-cell, que é uma terapia onde a gente modifica o linfócito de defesa e ele consegue destruir a célula que está causando a leucemia. Então, existem muitas terapias sendo desenvolvidas para esse tipo de leucemia, essas leucemias chamadas raras. E para finalizar, doutora Jalize, qual a mensagem você deixaria para pacientes e familiares que estão convivendo com o diagnóstico de uma leucemia rara? O fato de uma leucemia ser rara não quer dizer que ela não tenha tratamento, né? Por vezes, ao contrário, o tratamento ele costuma ser bem específico, bem individualizado. O que pode ser um pouquinho mais complexo é realmente chegar ao diagnóstico de uma leucemia rara. Então, às vezes, a gente demora um pouco mais para definir que tipo de leucemia o paciente tem, isso causa um pouco de angústia, mas são leucemias que sim, têm tratamento quando a gente consegue realmente individualizar, avaliar bem o paciente e dispor de todos os exames específicos para chegar a um diagnóstico, né? E aí, gostou desse vídeo? Eu tenho certeza que sim. Se você gostou, curta, comenta, compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis, com aquele vizinho, com o pessoal do trabalho, com a família. Continua aí assistindo aos nossos vídeos aqui na TV Abrale. E eu tenho certeza que será sempre um sucesso. Até o próximo vídeo.